Ela achou que finalmente estava esperando um bebê e iria realizar seu sonho. No entanto, não podia imaginar o que estava dentro de sua barriga. Quando os médicos descobriram o que era aquilo, todos ficaram chocados. Me chamo Iva, tenho 35 anos e trabalho como advogada em um grande escritório famoso aqui na minha cidade. Sou uma mulher forte e independente, mas também adoro me divertir com as minhas amigas, dançar e experimentar novos restaurantes. Me preocupo muito com minha aparência, por isso sempre tento me manter em forma e arrumada. Meu marido, João, é um homem gentil e carinhoso. Ele tem 37 anos e é professor de história em uma escola pública. Ele é muito dedicado ao seu trabalho e se preocupa muito com seus alunos. João e eu nos conhecemos na faculdade e começamos a namorar pouco depois. Somos um casal feliz e apaixonado, sempre encontrando tempo para fazer coisas juntos, como caminhar, ir ao cinema ou simplesmente ficar em casa e ver um filme. Eu sempre fui mais extrovertida e tinha muitos amigos, enquanto o João era mais introvertido e preferia ficar em casa lendo um livro. Mas apesar dessas diferenças, nós nos completávamos perfeitamente e tínhamos muitos interesses em comum, como a paixão por viagens e pela culinária. Mas desde que me casei com o João, sonho em ser mãe. Sempre imaginei como seria segurar um bebê nos braços, cuidar dele, ensiná-lo a andar, a falar, a amar. Eu sempre soube que queria ter filhos, mas por diversas razões, acabou não sendo possível até agora. Primeiro, estávamos muito focados em nossos empregos. Eu estava construindo minha carreira como advogada e João se dedicando a desenvolver uma metodologia na qual seus alunos pudessem aprender mais. Nós queríamos ter estabilidade financeira antes de aumentarmos a família, mas o tempo passou e acabamos adiando esse sonho. Também houve problemas de saúde que surgiram no caminho. Eu tive uma endometriose que me impediu de engravidar por um tempo e fiquei muito abalada. Essas situações me fizeram sentir que talvez nunca conseguiria ter um bebê, que talvez esse sonho nunca se tornasse realidade. Me sentia frustrada, triste e às vezes até culpada por não conseguir concretizar esse desejo. Ver minhas amigas engravidando, as pessoas na rua com seus bebês, sempre me fazia questionar se algo estava errado comigo. Me perguntava se eu era uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa pessoa. Me sentia incompleta e insuficiente. Mas apesar de todos esses medos e incertezas, eu nunca desisti desse sonho. Sempre acreditei que um dia eu seria mãe, que um dia eu teria um filho lindo e abençoado. Quando percebi que meu período menstrual estava atrasado e comecei a ter enjoos, senti um mix de emoções. Será que eu finalmente vou ser mamãe? A ideia de estar grávida era um sonho se tornando realidade. Decidi fazer uma surpresa para o meu marido para contar a novidade. Passei 2 dias pensando em uma maneira especial de compartilhar a notícia. E então, quando o João estava no trabalho, comecei a preparar tudo. Decorei a sala com balões, cartazes e faixas coloridas. Preparei uma caixa e coloquei um bodyzinho de bebê dentro com a mensagem: "Papai, estou chegando." Eu fiquei muito nervosa esperando ele chegar, pensando em como seria sua reação. Quando ouvi a chave girando na porta, corri para a sala. Estava muito ansiosa. Ele entrou em casa e imediatamente percebeu a decoração. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou com um sorriso no rosto. Eu o chamei para se sentar e entreguei a caixa. Meu marido abriu o presente e imediatamente seus olhos se arregalaram quando ele viu a roupinha de bebê com a mensagem: "Eu estou grávida." Eu disse e os olhos dele encheram de lágrimas. Me senti tão feliz naquele momento. Era a realização do nosso maior sonho e seria o começo de uma nova fase em nossas vidas. João e eu nos abraçamos e ficamos emocionados. E já começamos a planejar e falar sobre como seria a nossa vida com o nosso bebezinho a caminho. Foi uma surpresa simples, mas cheia de amor e significado. Um momento que ficaria marcado em nossas memórias para sempre. Eu já tinha até comprado algumas roupinhas de bebê e começamos a montar o quartinho. Fizemos um quartinho em tons nudes, pois não queríamos descobrir o sexo antes do nascimento. Estávamos muito animados, principalmente porque minha barriga já estava crescendo.
Eu conseguia ver aquela barriguinha se formando e comprei vários vestidos bonitos de grávida. Me sentia incrível, até que João e eu fomos fazer uma consulta para ver se estava tudo bem com o bebê. Mas quando o médico me olhou com aquela cara, tudo mudou. Ele me examinou de novo e eu sabia que algo estava errado quando seus olhos se arregalaram repentinamente. Tentei manter a calma enquanto ele continuava a mexer na minha barriga. Foi quando ele disse: "Há algo grande aqui, mas..." Naquele momento, meu coração começou a bater mais rápido e eu comecei a tremer de medo. O médico pediu alguns exames e me mandou esperar pelos resultados. Enquanto esperava, minha mente corria solta. Pensei em todas as possibilidades, imaginando o que poderia estar acontecendo com meu filho. Eu estava com medo e preocupada, e não sabia o que seria da minha vida se algo estivesse realmente errado e isso prejudicasse meu bebê. Quando ele finalmente voltou até a sala onde eu aguardava, nos disse que precisaria explicar uma coisa que percebeu com os resultados dos exames. Foi a pior notícia, que eu sequer podia imaginar. Eu não tenho uma forma melhor de falar isso, mas você não está grávida, Iva. O médico disse com um tom sério. E antes que eu pudesse perguntar o porquê de eu estar sentindo todos os sintomas de uma gravidez, ele continuou. Mas tem um lipoma de 2 quilos na sua barriga. Eu não entendia como isso poderia ter acontecido. Como eu não havia notado nada antes. Nem mesmo sabia o que era um lipoma. Senti um nó se formando em minha garganta enquanto o médico explicava que se tratava de um tumor benigno de tecido adiposo, mas que era muito grande e precisava ser removido imediatamente. Eu estava em choque. Então, nunca foi um bebê? Eu perguntei perplexa. Ele confirmou que, sim, nunca teve um feto dentro de você. Como algo assim poderia ter acontecido comigo? E o que eu faria agora? Olhei para João e ele estava imóvel. Me perguntei se seria capaz de superar isso. Eu estava cheia de perguntas e incertezas. Senti que meu mundo desmoronou ao meu redor. Eu me levantei depois que o doutor explicou tudo e fui embora. João correu atrás de mim gritando: "Espera, amor!" Mas eu apenas continuei andando. Nada passava pela minha cabeça, apenas a frase: "Não é um bebê, é um tumor." Quando meu marido conseguiu me alcançar e pegou no meu ombro, eu apenas desabei. Chorei tanto que nem me lembrei que ainda estava dentro do consultório. Todos me olhavam, mas eu não estava nem aí. Queria apenas me encolher nos braços do meu esposo e sumir. "Ele nunca esteve aqui, amor. Nunca!" Eu disse com o coração doendo. E pior de tudo é que, quando eu pensava que teria que ser submetida a uma cirurgia para tirar um lipoma de 2 quilos de dentro de mim, eu ficava aterrorizada. Marcaram o procedimento de remoção daquele tumor para o fim do mês. E foi uma tortura cada um dos dias daquele maldito mês. Eu apenas perdi a vontade de viver. Não sabia como processar toda aquela informação. Eu senti como se a vida que havia planejado para mim e para João fosse arrancada de mim sem aviso prévio. Eu não conseguia parar de pensar em como a minha barriga estava grande e arredondada, mas não era um bebê, era um tumor. Eu estava arrasada, destruída. Meu coração doía como se tivesse sido partido em 1000 pedaços. Eu não conseguia comer direito, nem queria sair de casa ou ir trabalhar. Apenas ficava sentada na cama, abraçando o travesseiro e chorando sem parar. Passei dias trancada no quarto, e mesmo com o meu marido tentando me animar, coitado, ele também estava sofrendo, mas eu ignorava isso. Eu não tinha mais forças para aguentar. Ele me trazia comida, conversava comigo, tentava me fazer rir, mas nada funcionava. Eu não conseguia parar de pensar em como a vida parecia tão injusta e cruel. Olhava para o quartinho que tínhamos montado para o nosso suposto filho e acabava em lágrimas. Eu ficava lá sentada, olhando para as paredes pintadas em um tom suave de nude, imaginando como seria se um bebê estivesse lá dentro. Eu chorava e chorava, até que meu marido me encontrava lá e me tirava de lá com todo o cuidado. Imagine como se você tivesse uma memória que você criou,
de um filho correndo e brincando, e simplesmente ela sumisse. Era assim que eu estava me sentindo. Não conseguia sequer mais fantasiar minha vida com o meu bebê em meus braços. Tudo isso me afetou profundamente. Me sentia mal, tanto emocionalmente quanto mentalmente. Eu tinha medo de que a cirurgia para remover o lipoma não desse certo e de que algo acontecesse comigo. E, acima de tudo, eu estava com medo de que nunca mais pudesse ter um bebê caso eu voltasse viva. Me sentia tão perdida, tão desesperada. Era como se a vida tivesse perdido todo o sentido. E mesmo que eu tentasse me animar, eu sabia que havia algo muito errado comigo. Eu estava deprimida e nada parecia ajudar. Deixei de me cuidar e em poucos dias já não era mais aquela mulher atraente e que sempre tentou manter uma boa aparência. Os dias se passaram e então as semanas, e logo estava chegando a data da cirurgia. Alguns dias antes do procedimento, fui dormir muito angustiada. Estava com medo e ansiosa. Então tive um sonho que mudou tudo. No sonho, eu me vi com um bebê deitadinho em meu peito, e João me abraçava e dizia: "Agora estamos completos, amor. Conseguimos. Finalmente somos uma família." E assim eu acordei. Aquilo me deu um sopro de vida e voltei para a realidade. Não podia desistir. Eu sabia que eu tinha que ser forte. Precisava enfrentar o problema de frente e superar os meus medos. Eu não podia deixar que o lipoma controlasse a minha vida. Foi aí que eu decidi que iria fazer a cirurgia e depois fazer tudo o que fosse preciso para superar esse desafio até o dia em que eu pudesse engravidar. E João estava lá para mim. Ele me segurava, me acalmava e nunca deixava de me lembrar que me amava, mesmo quando eu me sentia incapaz de amar a mim mesma. Foi difícil, mas aos poucos comecei a ver que ainda havia esperança, principalmente porque eu queria muito realizar aquele sonho. E sabia que eu ainda poderia ter um futuro, mesmo que ele não fosse exatamente como eu havia imaginado. E assim, com a ajuda do meu amado, eu fui me recuperando lentamente. Comecei a comer melhor, a sair de casa e a voltar a trabalhar e a me cuidar. Claro, ainda havia momentos em que eu me sentia triste e perdida, mas agora eu sabia que tinha alguém para me apoiar. E finalmente chegou o dia da cirurgia. Eu estava nervosa e com medo, mas o João me segurou a mão e disse que ficaria tudo bem. Mas como parecia que nada na minha vida podia seguir um curso normal, uma reviravolta inesperada me deixou sem chão novamente. Durante a cirurgia, os médicos descobriram algo completamente inesperado. O tumor que eles acreditavam ser apenas um lipoma era, na verdade, um feto que estava se desenvolvendo de forma anormal, por causa do maldito lipoma que o estava atrapalhando. Parece que o tumor cresceu num tamanho suficiente para comprimir e interferir no crescimento do meu bebê. Isso ocorreu porque ele estava localizado próximo ao meu útero e afetou a circulação sanguínea da placenta. Eu, que estava acordada, pois a anestesia era apenas local, fiquei arrasada, sem entender nada. João estava ao meu lado, segurou minha mão com força e ficou sem reação. Os médicos também estavam em choque e precisavam tomar uma decisão rápida. "Iva, nós realmente temos um problema aqui", disseram. Eles falaram que havia um grande risco de algo fatal acontecer com o bebê se a cirurgia continuasse, já que ele tinha se desenvolvido quase que colado ao tumor, onde não havia espaço para ele crescer. Disseram que ele era um feto saudável, apesar de onde estava localizado, e isso explicava o porquê de eu pensar que estava grávida, pois realmente estava. No entanto, se eles parassem a cirurgia agora para tentar salvar o feto, isso poderia pôr a minha vida em risco. Eu fiquei em prantos, sem saber mesmo o que fazer. Não podia acreditar que havia um bebê de verdade em meu ventre o tempo todo. E agora, em questão de minutos, a minha vida e a vida do meu filho estavam em jogo. João olhou para mim desesperado. "Amor." Ele não queria que eu me arriscasse, mas também estava paralisado diante da informação que teríamos um filhinho caso não prosseguíssemos com a remoção.
Mas foi então que eu simplesmente implorei aos médicos para fazerem tudo o que pudessem para salvar meu bebê, mesmo que isso significasse pôr em jogo a minha própria vida. Eles tinham uma decisão difícil a ser tomada, então avaliaram a situação e decidiram que era necessário tirar o lipoma para que o feto pudesse crescer de forma normal, mas que, apesar do risco, tentariam salvar o feto durante a cirurgia. Eu fiquei aliviada e, ao mesmo tempo, apavorada. João começou a chorar e eu chorei com ele. Não sabia se aquilo era uma despedida ou uma comemoração. Sinceramente, não sei. Mas então, foi aí que aplicaram a anestesia geral em mim, pois iria ser uma cirurgia complicada. Tudo foi se apagando e eu não vi mais nada. Quando acordei, horas depois, estava confusa e dolorida. João então me contou que, com habilidade e precisão, eles realizaram uma cirurgia extremamente complexa e que conseguiram remover o lipoma com segurança. Oh, meu Deus, obrigada, eu disse, mas era cedo demais para agradecer, pois quando vi a expressão no rosto do meu marido, meu coração começou a bater mais rápido e eu me desesperei novamente. Amor, cadê o nosso bebê? Perguntei olhando para minha barriga, que estava completamente vazia. Mas antes que ele pudesse responder, médicos entraram no quarto e finalmente ouvi a notícia que tanto temia. O feto não tinha sobrevivido. Não! Não! Eu chorei inconsolavelmente. Não sabia como seguir em frente depois de tanta dor e sofrimento. Mais uma vez eu senti como se meu mundo tivesse desmoronado diante dos meus olhos. Tudo o que eu queria era ser mãe. E agora essa chance havia sido tirado de mim pela segunda vez. Que dor profunda e insuportável que estava em meu coração. Uma dor que eu nunca havia sentido antes. Me senti completamente impotente. Eu queria ter tido a chance de abraçar e cuidar do meu filho, mas tudo o que me restou foi uma dor inexplicável e uma saudade de alguém que eu nem cheguei a conhecer. Era muito estranho, triste, confuso. Não sabia o que estava acontecendo. A cada lembrança que vinha à minha mente de algo que não aconteceu, a cada imagem do quartinho do bebê que tínhamos preparado, a cada vez que tentava imaginar o rostinho dele, a dor se intensificava ainda mais. Tudo me lembrava daquela perda e eu não conseguia controlar minhas emoções. João e eu chorávamos muito, soluçávamos e depois chorávamos novamente. À noite não consegui dormir direito, não consegui me concentrar em nada. Tudo o que eu queria era que aquela dor passasse e que eu pudesse voltar a viver uma vida normal. Estava cansada de tudo o que eu estava sentindo. Dor, raiva, frustração. Com o tempo, meu marido tentou me ajudar da melhor forma que podia, mas eu me sentia tão triste e abalada que nada parecia resolver. Eu olhei diversas vezes para o céu e perguntava a Deus por que eu? Como seria possível seguir em frente depois de tudo o que tinha acontecido? João foi meu porto seguro durante esse tempo. Ele me apoiou em tudo o que eu precisava, mesmo quando estava tão triste que nem queria falar. Ele me deu espaço para chorar, mas sempre esteve presente, me dando forças para continuar. Foi difícil, mas eu comecei a me recuperar. Comecei a fazer coisas que eu gostava, me aproximei dos amigos e comecei a olhar para o futuro novamente. E foi nesse futuro que eu vi um raio de luz. Eu engravidei e a alegria que eu senti foi indescritível. Eu sabia que o medo ainda existia, mas eu estava determinada a ser feliz e a dar à luz ao meu filho com saúde. Durante toda a gravidez, João estava sempre ao meu lado e estávamos muito animados de novo. Era como se parte do meu coração que foi embora com a perda do meu primeiro bebê tivesse voltado para mim. E então, finalmente dei à luz ao nosso filho Jonathan. A emoção foi indescritível. Eu estava cheia de medo e ansiedade, mas quando ouvi o choro dele pela primeira vez, eu soube que tudo tinha valido a pena. Com ele deitadinho em meu peito, João me abraçou e disse algumas palavras que, por um momento, eu achei que já tinha ouvido. Agora estamos completos, amor. Conseguimos. Finalmente somos uma família.
A partir daquele momento, nossa vida mudou completamente. Obviamente, passamos muitas noites em claro, trocando fraldas e cuidando do nosso filho, mas nunca estivemos tão felizes. Eu me lembro das conversas que tivemos, sentados na sala com o nosso bebê nos braços. Falávamos sobre o futuro, sobre as aventuras que íamos ter juntos e sobre o amor que sentíamos um pelo outro e pelo nosso filho. Hoje, olhando para trás, eu vejo que toda aquela dor e sofrimento valeram a pena. Eu aprendi que a vida é cheia de altos e baixos, mas que o amor supera tudo. Eu estou tão feliz com a minha família e grata por ter um marido tão incrível. A vida pode ser imprevisível, mas se mantivermos o amor e a esperança em nossos corações, tudo é possível. Jovem médica sempre tem o mesmo sonho desde pequena, mas nunca conseguiu descobrir o porquê. Mas quando ela se muda para outra cidade e descobre que vai haver uma enchente, seu sonho salva a todos. Aline corria o mais rápido que podia. O vento frio cortava seu rosto e seus pulmões ardiam a cada respiração. A dor nos músculos das pernas se intensificavam a cada passo, como se seus membros estivessem prestes a se separar do corpo. Mas ela não podia parar. Não agora. A linha de chegada estava próxima e ela precisava alcançá-la. Seus pés, apesar de pedirem para parar, continuavam a bater contra o solo com determinação feroz. A trilha sinuosa subia a colina íngreme. Cada pedra e raiz um obstáculo a ser superado. Ela empurrou seu corpo ao limite, concentrando-se apenas no objetivo à frente. Finalmente, quando Aline chegou ao topo da colina, um estrondo ensurdecedor encheu o ar, como um trovão partindo o céu em dois. O som a fez parar bruscamente, seu coração disparado. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, Aline acordou assustada, o corpo tremendo de adrenalina. Ela caiu da cama com um baque surdo, os lençóis emaranhados ao redor de suas pernas. Atordoada, ela se levantou, tentando distinguir a realidade do sonho. Com seus olhos ainda meio fechados, viu Pepe, seu gato, olhando para ela com olhos grandes e inocentes, cercado pelos livros que havia derrubado da escrivaninha. "Bom dia, Pepe", disse ela, acariciando o gato e tentando acalmar seu coração ainda acelerado. Aline se sentou na beirada da cama, refletindo sobre o sonho. Era uma sensação estranhamente familiar. Um déjà vu inquietante. Desde criança, ela tinha aquele sonho recorrente. Noite após noite, ela se via correndo colina acima em uma cidade desconhecida, desesperada para alcançar o topo. E sempre que chegava, o estrondo a acordava, ofegante e tremendo. O significado desse pesadelo constante sempre escapou de sua compreensão, deixando-a perplexa. Depois de um banho revigorante, Aline se arrumou e desceu para tomar café da manhã. O aroma do café recém-passado e do pão fresco assaltou seus sentidos, oferecendo um conforto imediato. Na cozinha, sua mãe, Liliana, a recebeu com um abraço caloroso e cheio de energia. "É hoje, filha. Está animada?" perguntou ela, quase saltitando de alegria. Seu pai, Tom, estava sentado à mesa com uma xícara de café preto em uma mão e o jornal na outra, seu olhar tranquilo, mas cheio de expectativa. Ele era um homem de poucas palavras, mas seu olhar transmitia toda a sua emoção e apoio. "Tô mais nervosa do que animada, para falar a verdade", confessou Aline, servindo-se uma xícara de café e se sentando à mesa. Aquela não era uma manhã comum. Ao meio-dia, os resultados das vagas para ingressar nas universidades seriam anunciados. Com apenas 18 anos, Aline havia se candidatado a várias faculdades de medicina, esperançosa, mas também apreensiva. Os pais de Aline estavam radiantes de orgulho e ansiedade. Liliana, sua mãe, havia preparado um bolo surpresa para comemorar a aprovação da filha, pronta para festejar assim que as boas notícias chegassem. A manhã foi preenchida com conversas sobre o futuro de Aline, as novas amizades que faria
e tudo o que aprenderia na faculdade. Desde pequena, Aline sonhava em ser médica, inspirada pela trágica morte de sua avó, que morava em uma cidade pequena e não teve os cuidados médicos necessários durante uma gripe severa. Esse evento marcou a Aline profundamente, plantando em seu coração o desejo de ajudar comunidades carentes. Durante sua adolescência, Aline foi uma estudante exemplar. Ela não apenas se destacou academicamente, mas também se envolveu em várias atividades comunitárias. Como representante de classe, organizou programas para ajudar crianças carentes, providenciando materiais escolares e refeições decentes para aqueles que mais precisavam. Sua empatia e dedicação aos menos afortunados eram uma fonte de orgulho para os seus pais. Quando o relógio marcou meio-dia, a tensão na sala era palpável. Aline e seus pais estavam posicionados em frente ao computador, prontos para verificarem os resultados. Com as mãos trêmulas, Aline acessou o site da primeira faculdade. Todos prenderam a respiração. "Não passei", anunciou ela, sua voz tingida de decepção. Seus pais se apressaram em consolá-la. "Tudo bem, querida, é assim mesmo", disse sua mãe com um tom encorajador. "Ainda tem as outras faculdades, filha. Não desista ainda", acrescentou seu pai. Aline reuniu coragem e abriu o site da segunda faculdade. "Também não passei nessa", disse ela, sua confiança diminuindo visivelmente. Restava apenas uma faculdade, a da cidade de sua avó. Com um suspiro, ela clicou no site da última universidade. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. A tensão na sala era densa, cada segundo se arrastando como uma eternidade. "Então, filha, passou?" Liliana perguntou, tentando conter a ansiedade. "Pelo amor de Deus, fala logo se passou ou não, eu vou ter um treco!" Tom exclamou, um comportamento inusitado para ele. Aline desviou os olhos da tela. Seu rosto, uma máscara de choque. Eu... gaguejou ela. "Eu passei", revelou finalmente. Seus pais explodiram em gritos de alegria e a abraçaram com força. Liliana correu para a cozinha e voltou com um bolo, cantando parabéns para a filha. Era um momento mágico, um que Aline guardaria para sempre em suas memórias. Parecia obra do destino que Aline tivesse sido aceita exatamente na faculdade da cidade de sua avó, a pessoa que inspirou seu sonho de ser médica. A jovem mal podia acreditar que tudo aquilo era real. Mas pouco sabia ela que esse não seria o único sonho a se realizar. Durante as férias de verão, Aline se preparou para a grande mudança. Embora a cidade ficasse a apenas 3 horas de distância, a transição seria significativa. Aline estava pronta para começar um novo capítulo, carregando consigo as memórias e a inspiração de sua avó, determinada a fazer diferença no mundo da medicina. Depois de alguns meses de espera ansiosa, o dia da mudança finalmente chegou. Aline estava eufórica. Mal podia conter a excitação que borbulhava dentro dela. A possibilidade de começar o curso de medicina, algo que ela sempre sonhara, a enchia de entusiasmo. Suas expectativas eram altas e, para sua alegria, todas foram plenamente atendidas. Nos primeiros semestres na faculdade, Aline se dedicou de corpo e alma aos estudos. Passava horas na biblioteca, mergulhada em livros de anatomia, fisiologia e bioquímica, absorvendo todo o conhecimento possível. Sua dedicação rendeu frutos. Ela se destacou como uma aluna exemplar, sempre obtendo as melhores notas e impressionando os professores com sua paixão e inteligência. Além do sucesso acadêmico, Aline fez amizades que se tornariam fundamentais em sua vida. Vivendo em uma república com outras estudantes, encontrou nas colegas o que nunca teve em casa: irmãs. As garotas da república formaram um laço forte e genuíno, cuidando umas das outras, compartilhando segredos, risos e lágrimas. Para Aline, a experiência universitária não poderia ser mais gratificante.
No entanto, nem tudo era perfeito. Após mudar-se para a cidade de sua avó, Aline começou a notar algo estranho. O sonho recorrente que a acompanhava desde a infância começou a se transformar. Anteriormente, o sonho sempre seguia o mesmo roteiro. Ela corria colina acima, um estrondo ensurdecedor ocorria e ela acordava assustada. Agora as noites traziam variações do sonho muito inquietantes. Numa dessas noites, Aline se viu andando por uma rua deserta. A sensação de urgência tomava conta dela. Seu coração batia acelerado, como se estivesse atrasada para algo importante. A solidão da rua aumentava sua ansiedade, até que o familiar estrondo a despertou, suando e tremendo. Em outra ocasião, sonhou que estava navegando em um rio. O ambiente era calmo, mas uma sensação de perigo iminente pairava no ar. Quando tentou gritar por socorro, o estrondo ecoou e ela acordou novamente assustada. Essas mudanças nos seus sonhos a intrigavam. Durante anos, o pesadelo se manteve o mesmo, mas agora parecia estar se desdobrando em partes de um quebra-cabeça maior e mais complexo. Apesar da estranheza dos sonhos, ela manteve o foco nos estudos e terminou seu primeiro ano com honras. A jovem encerrou o segundo semestre com notas brilhantes e retornou para casa nas férias de fim de ano. Foi durante esse período que ela percebeu algo curioso. Quando estava longe da cidade de sua avó, os pesadelos desapareciam completamente. Em casa, seus sonhos eram tranquilos ou simplesmente inexistentes. No entanto, ao retornar para a cidade, os pesadelos recomeçavam. Aline atribuiu essa peculiaridade ao cansaço e ao estresse acumulado durante o semestre. Afinal, o ritmo intenso de estudos e a adaptação à nova vida poderiam facilmente explicar sua mente agitada. Contudo, mal sabia ela que o universo reservava uma grande surpresa. Ao retornar para a faculdade após as férias, os sonhos continuaram a evoluir. Numa noite, Aline sonhou que estava em um campo aberto, com uma tempestade se formando no horizonte. Sentia-se observada, uma presença invisível que a deixava desconfortável. O estrondo sumiu, como sempre, despertando-a de forma abrupta. Outra noite trouxe um sonho em que ela estava em um hospital, caminhando pelos corredores vazios. Ouvia sussurros indistintos e sentia uma angústia crescente, como se estivesse prestes a descobrir algo terrível. Novamente o estrondo a tirou do sonho, deixando-a com uma sensação de inquietação persistente. Esses sonhos não apenas interrompiam seu sono, mas também começavam a interferir em sua vida diurna. Durante as aulas e estudos, Aline se pegava distraída, pensando nos seus sonhos misteriosos que pareciam carregar uma mensagem que ela simplesmente não conseguia decifrar. Ela tentava ignorar, concentrando-se nos exames e nas atividades práticas, mas a sensação de que algo maior estava em jogo não a abandonava. No entanto, sua determinação e paixão pela medicina a mantinham firme. Continuou a dedicar-se aos estudos, participando de grupos de estudos e seminários, e suas notas continuaram exemplares. As amizades na República também eram um suporte constante, e as meninas a ajudavam a relaxar e esquecer, mesmo que temporariamente, os pesadelos que a atormentavam. Com o final do primeiro ano acadêmico, Aline retornou para casa novamente, desfrutando das festividades de fim de ano com sua família. Dessa vez, ela compartilhou com seus pais as mudanças nos sonhos. Embora preocupados, eles a encorajaram a descansar e tentar não pensar demais nisso. Liliana e Tom acreditavam que com o tempo os sonhos cessariam e a Aline poderia focar plenamente em seus objetivos. Mas ao retornar para a faculdade para o seu terceiro ano do curso, os pesadelos não só continuaram, como se intensificaram. Aline começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenos detalhes, rostos desconhecidos e lugares que pareciam estranhamente familiares. Era como se cada sonho fosse uma peça de um quebra-cabeça maior.
e Aline sentia-se compelida a entender o que tudo isso significava. Uma noite, Aline sonhou que estava em uma sala de vigilância antiga. As telas de monitoramento eram velhas e empoeiradas. Enquanto caminhava pela sala, encontrou um livro que parecia brilhar com uma luz própria. Ao abri-lo, viu imagens da cidade de sua avó, pessoas que ela nunca conhecera e eventos que não faziam sentido. O estrondo veio novamente e ela acordou ofegante como sempre. Aline estava esgotada. Esses sonhos estavam consumindo a sua energia. Ela mal conseguia ficar acordada nas aulas. Aline já estava fazendo estágio no hospital e sua rotina tinha ficado cada vez mais cansativa. Ela tinha que balancear os estudos com os seus plantões, e isso apenas a deixava mais exausta. Quando finalmente voltava para seu quarto, mal conseguia descansar por conta dos sonhos que a assombravam. Porém, depois de uma semana particularmente ruim por conta do clima chuvoso, Aline estava mais exausta do que nunca. Numa tarde de sexta-feira, Aline chegou de sua última aula do dia e se jogou na cama sem mesmo tomar um banho nem comer. Seus olhos mal conseguiam ficar abertos e ela foi envolvida quase imediatamente por um sono profundo. Dessa vez, seu sonho foi diferente de qualquer outro que teve. Ela se viu garotinha, quando tinha 6 anos, passeando na ponte da cidade com a sua avó. Ela chupava um picolé de morango, seu favorito, e sua avó apontava para a pequena barragem que rodeava a cidade, explicando como o povo da cidade havia construído aquela barragem há muitos anos. A pequena Aline achava aquilo incrível. Mas então, o belo sonho logo se tornou um pesadelo, quando sua avó a olhou com os olhos penetrantes e disse com uma voz rouca e fantasmagórica: "Só depende de você. Acorda!" A voz de sua avó soou como tão familiar estrondo, e Aline acordou com um pulo, seu coração disparado. Ela olhou para o céu pela janela do seu quarto e já era noite. Pegou seu celular desesperada e viu que tinha acabado a bateria. Quando finalmente encontrou seu carregador e pôde ver as horas, soltou um grito. Já tinha passado da meia-noite e ela deveria estar no seu plantão noturno às 23 horas. Estava muito atrasada. Nem trocou de roupa e saiu correndo pela porta. Viu as 14 chamadas perdidas da sua colega e ligou de volta informando que tinha perdido a noção da hora e dormido mais do que devia, mas que já estava a caminho. Tudo parecia conspirar contra ela naquele momento. Como a cidade era pequena, todos os táxis paravam de trabalhar às 23h30, e depois desse horário não tinha como encontrar nenhuma carona. Sem opção, Aline decidiu correr até o pequeno hospital que ficava a alguns quarteirões de distância. Se ela corresse, chegaria em no máximo 20 minutos. Mas Aline começou a notar uma coisa estranha. Ela se viu correndo pela rua e foi como se tivesse tido um déjà vu. Ela nunca passava por ali a pé, pois sempre pegava uma carona com sua colega. Começou a notar que as ruas eram muito familiares às de seu sonho, e então começou a ter um pressentimento ruim. Ela correu pelas ruas, pelos campos e começou a atravessar a ponte sobre o rio exatamente como nos seus sonhos. Aline resolveu parar para recuperar o fôlego, e nesse momento ouviu o estrondo, o tão familiar estrondo que a assombrou durante toda a sua vida. A jovem estava em cima da ponte que cruzava o rio, a mesma ponte que tinha sonhado naquela noite. Quando olhou para trás em direção à barragem, notou que uma enorme fenda tinha se aberto. E foi então que tudo fez sentido. Toda a sua vida ela esteve se preparando para aquele momento. Todos os seus sonhos, tudo fazia sentido. A barragem estava prestes a romper e Aline sabia exatamente o que fazer. Sabia que tinha uma sirene de evacuação acima da colina, feita exatamente para o caso da barragem se romper. E então Aline começou a correr. Ela corria assim como tinha sonhado por tantos anos. Subia a colina com determinação. Quando finalmente chegou ao topo, acionou a sirene e observou a cidade abaixo se despertar
e os moradores começarem a evacuar para um lugar seguro. Aline sabia que aquele momento marcava o fim de uma vida de sonhos misteriosos. O que havia acontecido era que a barragem era muito velha e as velhas máquinas de monitoramento já não funcionavam mais. Por isso ninguém conseguiu prever o rompimento da barragem. Apenas Aline sabia. Ela ficou feliz por ter entendido os seus sonhos a tempo, e quando a barragem finalmente rompeu, toda a cidade já estava segura em um abrigo. Aline mal podia acreditar que seus sonhos eram exatamente sobre isso. Após o estrondo final que anunciou o rompimento da barragem, Aline desceu a colina em direção ao abrigo, onde encontrou os moradores em segurança. As pessoas estavam assustadas, mas aliviadas por estarem a salvo. Quando a sirene ecoou pela cidade, todos entenderam que algo grave estava acontecendo e seguiram rapidamente para o abrigo. No meio da multidão, Aline viu rostos conhecidos, colegas de faculdade e amigos da República. Suas amigas correram para ela, aliviadas ao vê-la bem. Abraçaram-na com força, agradecidas pela sua coragem e presença de espírito. Aline explicou o que havia acontecido, como os sonhos a levaram a entender o perigo iminente e a agir a tempo. Os dias seguintes foram intensos. A cidade estava em estado de emergência e os moradores trabalharam juntos para avaliar os danos e iniciar o processo de reconstrução. Aline, apesar de jovem, foi reconhecida como uma heroína. Os jornais locais relataram sua história e as pessoas a abordavam na rua para agradecer por salvar suas vidas. Para a jovem, a experiência foi transformadora. Entendeu que os sonhos que a atormentaram por tantos anos eram, na verdade, um aviso, uma preparação para aquele momento crucial. Sentiu uma profunda conexão com a história e os moradores da cidade de sua avó. O legado da sua avó, que tanto a inspirou, agora fazia ainda mais sentido. Aos poucos, a vida na cidade foi voltando ao normal. Aline retomou seus estudos e estágio no hospital com uma nova perspectiva. Sentia-se mais forte e determinada, sabendo que tinha um propósito maior. Seus pesadelos cessaram completamente, deixando em seu lugar uma sensação de paz e realização. Com o passar do tempo, Aline continuou a se destacar na faculdade. Seus professores e colegas a admiravam não apenas pela sua inteligência e dedicação, mas também pela coragem e liderança que demonstrou durante a crise. Depois de se formar, Aline recebeu diversas ofertas de emprego, mas decidiu ficar na cidade de sua avó. Queria retribuir a comunidade que a acolheu e proteger o legado de sua família. Assumiu um papel muito importante no hospital local, onde trabalhou incansavelmente para melhorar os serviços de saúde e garantir que todos tivessem acesso a cuidados médicos de qualidade. Os moradores da cidade nunca esqueceram a bravura de Aline, que simbolizava a esperança e a força que ela trouxe para a comunidade. Aline, agora adulta, continuou sua vida com a mesma determinação e paixão que a caracterizavam desde jovem. Seus sonhos eram diferentes, preenchidos por visões de um futuro melhor, tanto para si mesma quanto para a cidade que amava. Ela sabia que, independentemente dos desafios que enfrentasse, sempre teria a coragem e a sabedoria necessárias para superá-los. E assim, a história de Aline se tornou uma lenda na pequena cidade. Uma história de sonhos, coragem e destino, que inspirou gerações futuras a acreditarem em si mesmas e a nunca desistirem, independentemente dos obstáculos que encontrassem no caminho. Aline viveu uma vida plena, sempre guiada pelos sonhos que um dia a assombraram, mas que no final a levaram a cumprir seu verdadeiro propósito. Milionário de bom coração monta ceia de Natal para todos os moradores de rua de sua cidade, sem nem desconfiar que sua boa ação lhe traria de volta o bem mais precioso de sua vida, sua filha perdida. Era 1º de dezembro e Robert estava sentado em sua imponente cadeira de couro na sala de reuniões de sua empresa, uma bem-sucedida fabricante de artigos de luxo
para decoração de casas e arquitetura. A sala estava cheia de executivos ansiosos, cada um deles com suas planilhas e ideias para alavancar as vendas até o Natal daquele ano. Robert, um homem de meia idade com olhos cansados, olhava para a equipe com uma expressão séria. Ele tinha uma ideia clara em mente. Queria algo que não fosse apenas pelos lucros, mas sim sobre fazer algo grandioso que impactasse as pessoas. Quero algo... Bem, eu não sei, algo grande. Algo que vá além do comum. Então, o que sugerem? Disse enquanto seus funcionários começavam a apresentar suas sugestões. As ideias começaram a fluir. Alguém propôs uma campanha publicitária extravagante que prometia lucros estratosféricos. Outro sugeriu um desconto especial para compras acima de um determinado valor. A empresa tinha uma clientela fiel. Afinal, muitos ricos compravam seus produtos para presentear seus entes queridos. Robert ouvia as ideias enquanto eram apresentadas, mas algo em seu coração o fazia se sentir inquieto e insatisfeito. Não era aquilo que ele queria. Só que por um milésimo de segundo, conforme os números, planilhas e projeções eram discutidos, o empresário mergulhou em seus próprios pensamentos e o mundo ao seu redor sumiu. A dor de uma lembrança dolorosa o atingiu. Ele começou a se lembrar de sua filha, Kayleigh, que havia desaparecido há cerca de 10 anos, mais ou menos naquela época do ano. A memória daquele dia fatídico, quando ela tinha apenas 7 anos, voltou de forma avassaladora. Isso acontecia com frequência. Do nada ele estava concentrado em alguma coisa e depois, pá! Sua filha perdida vinha em sua mente. Ela desapareceu em um parquinho enquanto ele e sua esposa a observavam de longe. Nenhum esforço para encontrá-la havia tido sucesso. Por quê? Por que eu não conseguia encontrá-la? Pensava o homem consigo mesmo, enquanto seus olhos acompanhavam os números nas projeções financeiras que seus funcionários apresentavam. A angústia de não saber o paradeiro de sua filha o consumia, tornando a reunião uma verdadeira tortura. Os planos de venda soavam distantes e abafados para Robert. Ele não conseguia se concentrar na discussão que ocorria à sua volta, pois sua mente estava perdida nas lembranças e nas perguntas que o atormentavam. Até que, de repente, uma voz o tirou de seus pensamentos. Senhor, o senhor está bem? Era um dos homens que estava apresentando sua ideia na reunião. Ele havia notado que o chefe estava absorto em seu mundo e parou de falar. O milionário, retornando à realidade, balançou a cabeça como que para se recompor e respondeu. Sim, meu caro, eu estou bem, mas... Quer saber? Podem ir, estão liberados. Vamos pensar em algo depois. Mas, senhor, o departamento de vendas tem que começar logo e o marketing também. Protestou um dos executivos. Robert olhou para a equipe, suspirou e se ajeitou na cadeira, pondo a mão na cabeça. Eu não quero nada disso. Este ano eu quero algo diferente. Algo que não seja necessariamente focado em lucro. Eu quero algo, sei lá, mais humano. Vocês não conseguem pensar nisso? Fica como lição de casa. Me tragam ideias amanhã. Algo mais humano. Com essas palavras, a sala de reunião se esvaziou e os funcionários saíram murmurando entre si. Eles estavam perplexos e confusos. Como assim ele não quer lucro? Cochichavam, incapazes de entender as motivações do chefe. Mas a única coisa que aquele homem conseguia pensar era em sua filha, que desaparecera há uma década e que ele nunca conseguiu encontrá-la. Ela estava sempre presente em seus pensamentos, e o milionário se via determinado a fazer algo mais significativo neste Natal. Robert saiu de sua empresa e decidiu dar a seu motorista a tarde de folga também. Pode ir, Ronald. Hoje eu quero ir andando. Ver um pouco a cidade, sentir a brisa, sabe? Disse ele, surpreendendo seu motorista, já que raramente tomava decisões impulsivas desse tipo. Naquele dia, o empresário estava profundamente incomodado. Não conseguia tirar de sua mente a lembrança do sumiço de Kayleigh, quando ela tinha apenas 7 anos.
Ele havia feito de tudo para encontrá-la na época, mas a menina havia desaparecido sem deixar rastros. Isso desencadeou uma série de eventos dolorosos. Sua esposa, devastada pela tristeza, adoeceu gravemente e acabou falecendo, deixando Robert com uma vida triste e vazia. A empresa só não foi à falência também porque ele havia prometido à sua mulher, antes da morte, que encontraria sua filha de um jeito ou de outro, e ele precisava de recursos para isso. No entanto, os anos passaram e nada mudou. Ele estava preso em uma tristeza profunda e em um ciclo de culpa que quase o levou à insanidade. O que aconteceu com ela, meu Deus? Era o que mais atormentava a mente daquele pai. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de sua cidade, naquela noite, já em clima natalino, Robert não pôde deixar de notar a decoração festiva. Enfeites de Natal brilhavam em todos os lugares. Árvores iluminadas cintilavam e o clima era mágico. O homem sussurrou para si mesmo. Quanto tempo faz desde que eu vi isso? Desde que te perdemos, Kayleigh. Recordou-se das vezes em que levava a menina para brincar e tirar fotos em parquinhos decorados, iluminados com a atmosfera natalina. Foi em um desses lugares que ela desapareceu e as lembranças dolorosas daquela noite o consumiram. Mas enquanto caminhava, uma cena chamou a atenção. Naquela noite fria, moradores de rua se abrigavam em suas caixas de papelão, pedindo dinheiro. Robert notou uma família em particular, uma mãe, um pai e uma garotinha de aproximadamente 7 anos, a mesma idade que sua filha tinha quando desapareceu. Seu coração apertou quando ouviu a menina perguntar ao pai, que estava sentado com a mão estendida pedindo alguns trocados. Papai, esse ano vamos ter ceia de Natal igual ao ano passado? O sem-teto sorriu e brincou. Com um panetone que a gente achou no lixo e um restinho de Coca-Cola, filha. A pequena riu e disse: Sim, papai. O homem, no entanto, não pôde dar uma resposta definitiva e apenas falou que só teriam a ceia se eles dessem sorte de encontrar os restos novamente, ou se conseguissem algum dinheiro, pois dependiam da generosidade dos estranhos para terem o que comer na noite de Natal. Mas ainda é dia 1º, minha filha. Quem sabe a gente consegue juntar até dia 25 e conseguimos comprar um panetone, né? A mãe animou a pequena. Foi nesse momento que algo inspirador aconteceu. O milionário, com os olhos marejados de emoção, chegou perto daquela família desamparada, tirou 3 notas de $100 de sua carteira e entregou a eles. Isso é para a ceia de vocês, disse ele com um sorriso caloroso. As lágrimas inundaram os olhos do casal e principalmente da garotinha, que pulava de alegria mesmo sob o frio da noite. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Eles agradeciam. Era um momento de pura alegria em meio à escuridão da cidade. Robert viu o brilho nos olhos daquela família e soube naquele instante o que precisava fazer a seguir. Então, o empresário voltou para casa com o coração cheio de entusiasmo. A esperança fervilhava dentro dele e por isso passou a noite inteira matutando sobre o projeto que estava prestes a desencadear. Sua casa parecia iluminada, pois sua animação transbordava em cada gesto. Isso vai ser incrível! Eu acho que será a coisa mais incrível que já fizemos, murmurava para si mesmo, contagiado pela antecipação do que estava por vir. No dia seguinte, Robert chegou à sua empresa com um sorriso largo e radiante. Anunciou sua ideia aos funcionários, uma proposta que ele acreditava que revolucionaria o Natal da cidade e possivelmente a vida de muitas pessoas. Este ano vamos organizar uma ceia de Natal para os moradores de rua de nossa cidade. Não é incrível? A sala ficou repentinamente em silêncio, enquanto os executivos olhavam para ele, incrédulos e surpresos com a proposta. Logo, alguém expressou a dúvida que estava pairando no ar. Mas, senhor, como vamos lucrar com isso? Não achamos que seja uma ideia para aumentar as vendas. O milionário respondeu com convicção. Nem tudo se trata de dinheiro. O espírito do Natal é sobre amor, compaixão e ajudar o próximo, não é? Acredito que temos o poder de fazer a diferença na vida das pessoas.
Uma discussão se iniciou na sala, com vários executivos questionando a viabilidade de tal projeto. Até que uma voz no meio da multidão se destacou. Uma pessoa do departamento de marketing que enxergou além dos números e das planilhas. Na verdade, isso pode ser uma ótima ideia, ela disse. Ações de caridade podem melhorar nossa imagem e reputação como empresa solidária. Isso pode levar a um aumento nas vendas, sim. O entusiasmo daquela pessoa se espalhou e, aos poucos, os demais executivos começaram a enxergar o potencial de lucro. A sala, antes cética, estava agora cheia de ideias e sugestões sobre como organizar a ceia de Natal para os sem-teto. Embora essa não fosse necessariamente a mensagem que Robert desejava transmitir aos seus funcionários, ele estava satisfeito com a aceitação da ideia. Seu coração estava cheio de esperança, pois sentia que algo positivo estava prestes a acontecer. Algo que poderia não apenas ajudar os menos afortunados, mas também trazer um pouco de luz à sua própria vida. E por incrível que pudesse parecer, naqueles dias de planejamento, as lembranças dolorosas que consumiram não o atormentaram mais. Era como se ele, pela primeira vez em anos, estivesse feliz com um propósito, a ponto de nutrir sua mente com isso. Mas o milionário não tinha a menor ideia de que o universo tinha preparado uma surpresa especial para ele naquele Natal. O mês de dezembro foi intenso, cheio de preparações para garantir que a ceia fosse perfeita. Anúncios foram espalhados pela cidade, tanto nas ruas quanto na internet, divulgando a nobre iniciativa. O trabalho de marketing da empresa foi impressionante, e muitas outras empresas elogiaram a ação, reconhecendo-a como um gesto de solidariedade admirável. O impacto foi significativo, não apenas em termos de imagem, mas também nas vendas. A empresa de decoração de luxo de Robert experimentou um aumento impressionante nas vendas, triplicando em relação aos anos anteriores. Todos os funcionários estavam entusiasmados e, embora o empresário não tivesse tido a ideia visando o lucro, também estava satisfeito com os resultados. Mas ainda focava em garantir que a ceia fosse memorável e que os necessitados se sentissem verdadeiramente acolhidos. Conforme o Natal se aproximava, a ansiedade aumentava. O salão estava lindamente decorado com luzes, guirlandas e árvores reluzentes, e o homem ficou maravilhado com o ambiente festivo que criaram. Está perfeito. Tudo está perfeito. Finalmente chegou o dia 24 de dezembro, o dia da ceia. No horário marcado para receber as pessoas em situação de rua, uma fila quilométrica se formou ao lado de fora do local. À medida que as pessoas entravam, seus rostos maltrapilhos e cansados refletiam felicidade e esperança. Parecia que a boa ação de Robert já havia começado a tocar seus corações. Os sem-teto se acomodavam e começavam a se servir com a comida preparada com tanto amor e cuidado. Expressões de alegria e gratidão inundaram o salão. Muitos deles não conseguiam conter sua admiração pela generosidade de Robert e da empresa, que até choraram. Jamais pensei em viver algo assim. É um sonho, dizia um dos moradores de rua. Outro exclamava: Olhem a quantidade de garçons, olhem a quantidade de comida. Parece que estamos no paraíso. O milionário sentia-se profundamente realizado e orgulhoso de seu trabalho. Aquilo sim era o verdadeiro espírito do Natal. No entanto, enquanto percorria o salão, cumprimentando os necessitados e garantindo que tudo estivesse indo bem, o homem se deparou com uma cena inesperada. Era uma jovem sentada ao final da mesa. Ela olhava para baixo, encarando a comida. Ao lado, parecia ter dois amigos próximos, um casal de senhorzinhos, que compartilhavam a refeição com ela. A garota aparentava ter cerca de 17 anos e era como se estivesse perdida em seus pensamentos. Seu semblante era cabisbaixo e confuso, igual a alguém tentando resolver um enigma. Robert, não resistindo à curiosidade, aproximou-se, pois a moça parecia meio incomodada e, para ele, o que poderia estar errado para que ela estivesse com aquele olhar? Será que algo em sua decoração, na comida ou na organização de seu evento não lhe agradava? Ele precisava perguntar se estava tudo bem. Assim que chegou perto dela, indagou gentilmente:
A comida não está do seu agrado, minha querida. Só que neste exato momento, o universo tinha uma surpresa para aquele homem. A jovem olhou para ele e seus olhos se arregalaram. Era um daqueles momentos de revelação e reconhecimento instantâneo. Com uma expressão de surpresa e incredulidade, a garota não podia crer no que via. Seus olhos se encheram de emoção e, em um surto de alegria, ela pulou da cadeira, indo em direção ao empresário. Papai, finalmente eu te encontrei! Gritou ela, envolvendo-o em um abraço caloroso e apertado. O salão inteiro congelou por um momento, com todos os olhares fixos naquela cena. Uma garota moradora de rua, com vestes desgastadas, abraçando o milionário e o chamando de pai. Robert estava paralisado. Ele demorou alguns instantes até que percebeu o que estava acontecendo. A menina se afastou e foi aí que ele olhou para ela, a vendo por inteiro. E sim, era ela. Era sua filha, Kayleigh, crescida e muito parecida com sua falecida esposa. Kayleigh, é você, filha? Aquele pai não podia acreditar em como era possível. Meu Deus, é mesmo você? Oh, meu Deus, muito obrigado. Você está aqui? Você está aqui? Eu não acredito que você está aqui. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele observava a filha que pensava ter perdido há tanto tempo. Ele a abraçou com força e chorava descompensado. Os aplausos começaram a ecoar no salão. As pessoas se levantaram e continuaram a aplaudir. Os funcionários da empresa, conhecendo a história trágica de seu chefe, estavam igualmente emocionados. Assim como os moradores de rua que talvez não entendessem completamente a situação, mas captavam a complexidade daquele momento e a importância do reencontro. Era uma cena de pura emoção. Papai, meu Deus, eu sonhei tanto com esse dia, papai. Filha, meu Deus, por onde você andou? Eu te procurei em todos os cantos. Onde você estava, minha filha? A garota então explicou que tinha algumas lembranças do dia em que desapareceu no parque. Ela acabou se afastando de seus pais e seguiu um homem vestido de Papai Noel, achando que ganharia um presente. Só que, na verdade, ele era um criminoso. O bandido a sequestrou, colocou-a em uma van e disse que se ela ficasse quieta, seus pais dariam dinheiro para tê-la de volta. No entanto, esse resgate nunca ocorreu. O homem a levou para outra cidade onde a menina conseguiu escapar depois de algum tempo. Porém, como era muito pequenina, a menininha vagou pelas ruas, até ser acolhida por um grupo de moradores de rua. Entre eles, um gentil casal idoso a criou como neta. Aquele mesmo casal de velhinhos que estava ali com ela na ceia, seu Gary e Dona Velma. Por causa do trauma e da pouca idade, Kayleigh não conseguia se lembrar do nome dos seus pais e nem de sua cidade de origem, e por isso acabou ficando nas ruas. Mas ela sempre soube que não pertencia àquele lugar e sonhava com o dia em que reencontraria sua família. Ela lembrava do rosto do pai, o que a manteve ligada à esperança de reencontrá-lo ao longo dos anos. A menina foi crescendo e vagando por diversas cidades com os dois velhinhos, até finalmente retornarem à cidade de origem de Kayleigh. Foi lá que souberam da ceia de Natal oferecida pela empresa de Robert. E eles não podiam acreditar em sua sorte. Havia muito tempo desde que tinham desfrutado de uma refeição decente. Entretanto, ela jamais imaginava que, ao ver um homem bem vestido, imediatamente se lembraria que ele era seu pai. Por isso, ela ficou meio distraída, olhando para a comida, tentando absorver essa descoberta. E quando Robert a abordou, ela tinha certeza. Apenas pulou em seus braços e chorou. Dessa forma, depois da incrível ceia de Natal, aquele pai teve sua filha de volta em sua vida. A jovem retornou à sua casa e, embora sua mãe não estivesse mais presente, eles encontraram sentido na companhia um do outro. Encontrei ela. Amor, eu encontrei ela finalmente. O milionário sussurrava aos céus, pensando em sua falecida mulher. Gary e Dona Velma, os bondosos senhores que cuidaram da menina durante todos os anos em que ela esteve nas ruas, tornaram-se como pais para Robert.
Ele era tão agradecido aos dois que os trouxe para morar com ele e sua filha na mansão. A nova família encontrou felicidade e união, e a casa do empresário se encheu de amor e risos novamente. Todos os dias eram abençoados e eles aprenderam a valorizar a importância de estar juntos e apoiar uns aos outros. O homem se tornou um grande ativista dos direitos das pessoas sem teto. Ele destinava uma parte considerável de sua fortuna para ajudar aqueles que mais precisavam. Além disso, a tradicional ceia de Natal para os moradores de rua continuou a ser realizada todos os anos em sua empresa. Ele estava determinado a fazer a diferença na vida daqueles que enfrentavam dificuldades e estava determinado a lhes proporcionar um Natal memorável. E por falar em Natal, este nunca mais foi o mesmo para aquele milionário. Agora ele entendia que o verdadeiro significado dessa data estava na união, na empatia e no ato de ajudar ao próximo. Se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não esquecer nenhuma das nossas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.